Aí, pessoal, então agora a gente vai voltar, tudo bem? Nós vamos voltar com a psicologia escolar, que vai dar continuidade a como contribuir com tanto essa teoria da aprendizagem, que vai ser o método que vai fundamentar o método que vai ser proposto para a escola, né? Quanto outros temas que virão dentro disso, né? Então, retomando, o que era? As professoras, os professores pediram para mudar a metodologia, para estruturar a metodologia, porque é um professor responsável por uma sala de aula com 40 alunos, né? Os professores extras também pedem para que essa formação, essa metodologia que for apresentada seja colocado para eles também, né? E o professor que está ali sozinho diz que também quer ter essa melhor formação para trabalhar com os problemas de aprendizagem. Então, o que vocês vão fazer dentro da psicologia da aprendizagem é isso, né? Levantar, como eu falei ontem, levantar a base filosófica, a teoria e justificar dentro dessa prática de como seria a proposta de vocês, tá? E aí, dando continuidade, a diretora, Lúcia, concordou com o pedido dos professores e solicitou que Isabela elaborasse um plano de formação de professores que apresente um método de ensino que atenda a tal solicitação. Então, aí entra da psicóloga escolar, né? Como que seria uma proposta simples, gente? Fiquem tranquilos, não precisa. Ângela, quantas páginas é para ter? Calma, é para ter uma discussão da metodologia, da teoria de aprendizagem que foi escolhida. Ponto. É para ter uma apresentação de como poderia ser feita a formação dos professores. Pronto, tá? Qual seria essa parte da psicóloga escolar de contribuir com essa formação de professores? Regina, né, ela traz como outros 2 pontos importantes para serem trabalhados, um deles agora, o primeiro, que é conseguir estagiários do curso de psicologia ou de pedagogia da Unifafib, que contribuam com os responsáveis de cada turma. Então, uma das queixas importantes que os professores colocam dentro desse método, né, que eles pedem uma formação de professores, é de que eles são sozinhos na rotina da sala de aula com 40 alunos. Então, como seria interessante, como vocês acham que poderia se ter essa visão do psicólogo organizacional, que a Andaló fala tanto, que também é um tipo de visão que o psicólogo escolar precisa ter dentro da instituição e que pode pensar em estruturar uma abertura de vagas de estagiários para contribuir com os professores. Eles vão aprender quais são as rotinas, como que é a escola, né? Quais são os métodos que a escola já contribuiu, já investiu para que a psicóloga possa colocar e como que aprender um pouco mais sobre esse método, mas ajudar também a organizar, a estruturar, tá? Dar um auxílio para os professores dentro da sala de aula, tá? Regina aponta para o critério de metodologia, ela espera que tais estagiários possam contribuir na busca de aprender a demanda de alunos com problemas de aprendizagem, bem como nas necessidades educacionais especiais, enquanto as professoras titulares e extras seguem o seu trabalho regular. Né? Então, o quanto que esses estagiários, eles podem sanar, né, em alguns momentos, então, enquanto a professora está trabalhando, ele pode ajudar, ele pode estruturar, ele pode dar um respaldo para alunos que estão angustiados, inseguros, não estão conseguindo fazer atividade, passando por entre eles e contribuindo com essa metodologia que vai ser apresentada na formação de professores também. Um dos pontos, então, que agora eu vou deixar como dica, né, dentro da formação dos professores, uma das coisas que a Isabela pode discutir é isso de só a estagiária ou estagiário, ele pode contribuir e ser parceiro da professora, mas isso não quer dizer que vocês podem discutir isso, que o estagiário vai ficar com os alunos com necessidades especiais e a professora com o resto da sala. Lembrem-se disso, isso também é um tema. São os 2 parceiros por toda a sala é um grupo. É importante identificar dificuldades de aprendizagem, de relações interpessoais, de questões emocionais de cada um, sim, né? Mas as duas, professora e estagiária, professor, estagiário,
tem que estar em conjunto para trabalhar por todos, não é para segregar, tá? Isso é uma sugestão que vocês podem discutir também. Não é para separar quem tem necessidades educacionais especiais fica com o estagiário e o resto da turma fica com o trabalho regular, com a professora regular. A professora regular fica só pela escola, pela educação, pelos temas e métodos com os alunos típicos e a estagiária com os atípicos, tá? Então, é dentro disso que eu coloquei um tema que talvez fosse interessante vocês discutirem também. Tô dando todos os passo a passo, hein, gente? O outro ponto de crise que a Regina apresenta, a Isabela, é quanto ao fenômeno bullying. A coordenadora relata que foi alertada no ano anterior a tentativa de suicídio de uma aluna do terceiro ano, que hoje está no quarto ano. Então, né, começa 6 de janeiro essa reunião, lembra? Então, no ano anterior, a aluna do terceiro ano tinha tentado o suicídio, tinha tido uma situação de tentativa de suicídio. E hoje ela está no quarto ano. Os pais de tal aluna procuraram a coordenadora, relatando que a filha de 8 anos, na época, havia tomado uma grande quantidade de calmantes da mãe e, com isso, havia sido internada para fazer o procedimento de desintoxicação do medicamento. Então, eles estão dando o caso. A partir do relato dos pais, Regina tentou levantar algumas informações sobre as relações interpessoais da aluna dentro da instituição. Diante disso, pôde-se identificar uma rotina solitária de tal aluna nos horários de intervalo. No entanto, com a professora Jurema, do terceiro ano, em 2019, a aluna chamada Corina demonstrava um forte vínculo emocional. Tal professora contou sobre alguns relatos de automutilação e fissura por séries de agressão física e moral, como 13 Reasons Why, os 13 porquês. Então, a coordenadora está trazendo algumas informações. Quando ela ficou sabendo, no ano anterior, que os pais vieram contar que a garota tomou, chama Corina, né? Agora veio o nome, tomou os remédios de calmante da mãe, precisou fazer uma desintoxicação, né, no hospital. Ela começou a tentar buscar mais informações sobre aquela aluna, elas não estavam sabendo de nada. Quando ela foi observar mais e buscar essas informações, ela percebeu que a Corina ficava muito sozinha nos intervalos. No entanto, com a professora, lembra, é uma professora por sala, com a professora do terceiro ano, a Jurema, a Corina fez um elo muito forte. Então, ela contou, ela se abriu sobre as automutilações, né? Vocês sabem, são aqueles riscos que fazem parte do corpo, né? Se cortar de alguma forma, se machucar, tá? E a fissura que tem por séries, como, por exemplo, os 13 porquês, né? Que são, eu já falei para vocês, séries bastante pesadas. Quando a gente estava conversando sobre o bullying, eu falei sobre a tentativa de suicídio, né? Então, diante de tal situação, a direção e a coordenação da escola optaram por trocar no ano de 2020 as professoras do terceiro e quarto ano, fazendo com que a professora Jurema acompanhassem a aluna Corina no próximo ano letivo também. Então, um dado importante, elas ficaram sabendo, buscando informações, a Regina, coordenadora, ficou sabendo de um elo forte, o tanto que isso é importante, da aluna Corina com a professora Jurema. Então, a coordenadora, e a diretora conversaram e resolveram que seria melhor a Jurema acompanhar a Corina no outro ano, e assim trocaram de ano as professoras, né? Diante de tal relato, a direção solicita que Isabela, então a coordenadora, deu o relato e a preocupação, que é o segundo tema, né? E aí, então, a direção se toma um posicionamento de pedir, né, de passar para a Isabela também a responsabilidade de elaborar uma proposta de prevenção ao fenômeno bullying para toda a escola e uma outra proposta de sanar a situação de crise da aluna Corina, tá? Então, lembra como a gente fez na semana nas 2 aulas nas 3 aulas, na verdade, do fenômeno bullying, né? Como
a psicóloga pode pensar em fazer uma proposta, um esquema de prevenção ao fenômeno bullying e como ela precisa tratar e sanar aquele problema com a Corina especificamente, tá? Então, quinta-feira eu tiro as dúvidas sobre todas as perguntas que foram feitas, dou uma discutida do fenômeno bullying em específico, né? Vou discutir um pouquinho da psicologia da educação inclusiva também, rapidinho, só para não deixar em aberto, mas eu vou falar mais do bullying para vocês pensarem um pouco mais sobre dentro daquele caso que vocês apresentaram, de como que eu discuti sobre a prevenção e sobre o fenômeno, vocês podem pensar dentro desse trabalho também, tá? Diante de todos esses relatos da primeira reunião na escola, Isabela tinha até 30 de janeiro, então lembra, era 6 de janeiro a apresentação da escola, né, de como que é, e ela tinha até 30 de janeiro, quando seria a reunião pedagógica de início do ano letivo, para apresentar as suas propostas para todos os profissionais da instituição, partindo das demandas apresentadas. Então, vocês vão fazer o que a Isabela faria para apresentar para a direção, coordenação e para os professores, tá? Então, o que que é? A metodologia de aprendizagem, ensino-aprendizagem, que ela vai formar os professores, capacitar os professores, dentro disso a justificativa. A outra questão de como que é a psicologia escolar pode contribuir para a formação de professores, né? Então, discutir isso do papel do psicólogo escolar, né? A outra questão, como que a psicóloga pode contribuir para a seleção de alunos estagiários da psicologia e da pedagogia para serem auxiliares dentro da sala de aula e em situações de aulas extras, né? Qual seria a ideia de vocês para isso, né? Como contribuir com isso. E depois, as duas últimas, como seria a proposta de prevenção ao fenômeno bullying dentro dessa escola e como seria a proposta de sanar, de resolver a situação crítica da aluna Corina. Tá bom? Pessoal, é isso. Pessoal, então é isso, tá? Vocês tendo dúvidas podem me escrever dentro do Google Sala de Aula também. Estou o tempo todo disponível no horário da aula para vocês. Primeiro, se vocês quiserem se organizar, conversar entre vocês como é que vocês vão fazer, como que vocês vão se estruturar, tá? E aí depois a gente conversa, ou ao longo de vocês conversando, tiverem dúvidas, entrem no Google Sala de Aula, me manda mensagem, eu respondo. Fiquem à vontade e perguntem o que precisarem, tá bom? Ótima semana. Amanhã eu tiro as dúvidas sobre as perguntas. Tchau, tchau.